Querido amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui para mais um estudo do livro Jesus no Lar, hoje capítulo 31. Que as falanges da luz, que os espíritos guardiões possam acompanhar a todos, iluminar a todos que estão assistindo a este vídeo e que possamos estudar e aprender para o nosso crescimento moral e espiritual cada vez mais. Que assim seja, graças a Deus. A razão da dor. Raquel, antiga servidora da residência de Cusa, ergueu a voz para indagar do mestre por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo. Não era o homem criação de Deus? Não dispõe a criatura do abençoado concurso dos anjos? Não vela o céu sobre os destinos da humanidade? Jesus fitou na interlocutora o olhar firme e considerou. A razão da dor humana procede da proteção divina. Os povos são famílias de Deus, que à maneira de grandes rebanhos são chamados ao abrigo do alto. A terra é o caminho. A luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o estímulo que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Alguns instantes se escoaram mudos e o mestre voltou a ponderar. O excesso de poder favorece o abuso. A demasia de conforto, não raro, traz o relaxamento, e o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo. Reparando, porém, que a assembleia de amigos lhe reclamava explicação mais ampla, elucidou fraternalmente. Um anjo, por ordem do Eterno Pai, tomou à própria conta um homem comum, desde o nascimento, e ensinou-lhe a alimentar-se, a mover os membros e os músculos, a sorrir, a repousar e a asilar-se nos braços maternos. Sem afastar-se do protegido dia e noite, deu-lhe as primeiras lições da palavra e, em seguida, orientou-lhe os impulsos novos, favorecendo-lhe o ensejo de aprender a raciocinar, a ler, a escrever e a contar. Afastava-o, ora a ora, de influências perniciosas ou mortíferas de espíritos infelizes que o arrebatariam, por certo, para o sorvedouro da morte. Soprando-lhe ao pensamento ideias iluminadas aos clarões do infinito bem, através de 1000 modos de socorro imperceptível, garantiu-lhe a saúde e o equilíbrio do corpo. Dava-lhe medicamentos invisíveis por intermédio do ar e da água, da vestimenta e das plantas. Vezes sem conta salvou-o do erro, do crime e dos males sem remédio que atormentavam os pecadores. Ao amanhecer, o pajem celestial acorria atento, preparando-lhe dia calmo e proveitoso, defendendo-lhe a respiração, a alimentação e o pensamento, vigiando-lhe os passos com amor para melhor preservar-lhe os dons. Ao anoitecer, postava-se à cabeceira, amparando-lhe o corpo contra o ataque de gênios infernais, aguardando-o com maternal cuidado para as doces instruções espirituais nos momentos de sono. No transcurso da vida, guiou-lhe os ideais, auxiliou-o a selecionar as emoções e a situar-se em trabalho digno e respeitável. Clareou-lhe o cérebro jovem, inspirou-lhe entusiasmo santo rumo à vida superior e estimulou-o a formar um reino de santificação e serviço, progresso e aperfeiçoamento num lar. O homem, todavia, que nunca se lembrara de agradecer as bênçãos que o cercavam, fez-se orgulhoso e cruel diante dos interesses alheios. Ele, que retinha tamanhas graças do céu, jamais se animou a estendê-las na terra, e passou simplesmente a humilhar os outros com a glória de que fora revestido por seu devotado e invisível benfeitor. Quando experimentou o primeiro desgosto, que ele mesmo provocou, menosprezando a lei do amor universal que determina a fraternidade e o respeito aos semelhantes, gesticulou, revoltado contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente.
Aflito, o anjo guardião procurava levantar-lhe o ideal de bondade, quando um anjo maior se aproximou dele e ordenou que o primeiro dissabor do tutelado, endurecido por excesso de regalias, se convertesse em aflição. Rolando mentalmente de aflição em aflição, o homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz com todos, fazendo-se então precioso colaborador do Pai na criação. Fim da pequena história, esperou Jesus que Raquel expusesse alguma dúvida, mas emudecendo a servidora, dominada pela meditação que os ensinamentos da noite lhe sugeriam, o culto da Boa Nova foi encerrado com a ardente oração de júbilo indefinível. Linda história, né? Fico pensando muitas vezes, depois de uma explanação dessa de Jesus, né? Acho que as pessoas ficavam dias e dias ali digerindo, né? Aqueles ensinamentos, aquelas ideias que para hoje nós temos muito acesso, mas que naquela época eram coisas novas, né? Que não existiam. Mas falando do texto especificamente, né, a razão da dor, muitas das pessoas se perguntam por que a dor existe, por que eu sinto dor, por que eu passo por aflição. E de fato, talvez seja uma das coisas mais difíceis de se entender hoje na Terra, né? Mas eu acho que esse texto, essa história de Jesus, ela esclarece um pouco o motivo pelo qual nós precisamos passar por algumas aflições. E elas, muitas vezes, estão relacionadas a um desvio da nossa essência, da essência do amor, da bondade, da caridade, da paciência, da resignação, da falta de disciplina. Porque mesmo a disciplina, ela é liberdade. Mas quando nós temos tudo ali à nossa disposição, e aí muito do exemplo que deu, né, do anjo que protegia aquela pessoa de todos os ataques, da fome, enfim, né, de tudo, todos os males, e ela que nunca se lembrava de agradecer a Deus, nunca se lembrava que aquilo era, na verdade, uma bênção. E quando ela se viu, né, mais desamparada ou com determinadas frustrações na vida, se afligiu. E aí, a partir dessa aflição, mesmo assim, ela veio a ter aprendizados e crescimento espiritual, né? Tem um amigo que costuma falar que nós não viemos aqui na Terra a passeio, né? E às vezes a gente quer só passear e não quer trabalhar. Então, eu acho que é uma história muito, muito bonita, assim, que nos faz lembrar de agradecer, nos faz lembrar de orar sempre e de manter nossa disciplina nas práticas do bem, né? O que vocês acham? Esta história é perfeita para a gente ler e se vir dentro, a gente vê se eu vejo-me lá dentro completamente, porque faz-me lembrar também quando a gente somos mais novos ou os nossos filhos, que lhe damos tudo, ou que nós queremos ter tudo e que os nossos pais nos dão tudo, o que eles podem dar sempre para nos proteger e para que a gente continue a nossa vida da melhor maneira, e muitas vezes a gente depois não sabemos ver o valor de todo o trabalho que nos foi dado e o sacrifício que eles nos deram para nos proteger e nos guiar da melhor maneira. E nós hoje somos um pouco assim, a gente se tornamos muito egoístas, a gente só quer para nós, esquecemos às vezes que se a gente tem, sim, a gente trabalha para isso, mas há alguém que faz por isso. Por exemplo, quando a gente se senta para comer
uma simples maçã, um copo de leite. Alguém trabalhou para que ele se chegue até às nossas mesas, até os nossos... Sim, a gente pagou, mas alguém fez isso. Viu-se quando foi a pandemia que os serviços que dão menos importância eram os que davam mais valor naquela altura, porque se não houvesse alguém atrás de uma caixa para irmos fazer as compras, o alimento, ou que pusesse o alimento nas tabletes, a gente não podia ir buscar. Então é um tudo, assim, eu estou-me a afastar um pouco da história que foi escrita, mas é um pouco de tudo, porque a gente habituamos tudo é normal. É normal eu ser bem servida, é normal eu ir à loja e ter lá fruta, é normal, tudo é normal, a gente habitua-se, não pode haver, assim que houver um problema, assim que houver uma dificuldade, a primeira coisa que a gente faz é, bom, porquê? Porquê que isso acontece? A gente não reflete, bom, se calhar porque a pessoa não chegou, ou porque não está, é porque houve um problema. A gente perde muita paciência, a gente perde muita essência de dizer, bom, vamos então ver o que é que se passa, e as coisas não caem do céu, e se a gente somos abençoados, eu digo muito, eu sou muito abençoada, porque sim, eu trabalho como os outros e tenho as minhas dificuldades como todos, mas eu tenho saúde, temos médicos, temos hospitais, sim, não é perfeito, mas há muitos sítios que não têm, há muitos sítios que não podem ir, há muitos sítios que queriam ir e não têm. Então, eu não sou melhor que ninguém, não, mas é essa gratidão que a gente se olhar para a nossa volta, a gente vamos acalmar o nosso ego e vamos dizer, meu Deus, obrigado por aquilo que eu sou, por pouco que eu sou, mas eu tenho, e há tantos que não têm nada dessas coisas. Este texto faz-nos muito relembrar isso, e havia ter sido um momento muito difícil naquela altura, quando Jesus passou pela terra, mas havia de ser um momento muito maravilhoso, quem o pôde viver e quem o soube viver. A nós hoje de ver, a gente não estava lá, talvez estivesse, não sei, mas a gente hoje estamos a viver um momento muito bom, porque ele não está junto, mas ele está sempre ao pé de nós, e ele dá-nos tanta coisa, tanta bênção, que, por exemplo, a internet, eu estou num país, vocês estão completamente no oposto. Graças à vossa ajuda, vocês ajudam-me a mim, ajudam muita gente, ou nós ajudamos uns aos outros. Então, isso não é Jesus ao nosso lado, isso não é maravilhoso esse momento, são bênçãos que vêm, que só temos a agradecer. Não posso dizer outra coisa. Obrigado. Me lembra muito, muito, muito essa passagem, a oração que eu gosto demais, que é Pegadas na Areia. A pessoa reclama que está sozinha, que não tem nada e quer fazer toda aquela gritaria mesmo, tipo assim, eu mereço, eu isso e aquilo. E Jesus diz calmamente, meu filho, olha para trás. Das tuas piores aflições foi quando eu te carreguei no colo. Porque ele reclama porque tinham 2 traçados de passos. E daí, justamente quando ele estava na pior fase dele, tinha um traçado. E Jesus sabiamente responde, foi aí que eu te carreguei no colo. E quantas vezes ele nos carrega no colo e a gente não se dá conta nem de fazer uma oração de agradecimento. Passou o período ruim, a gente fica bem, passou a doença, passou a dor, passou tudo. Esqueceu Jesus. É como se ele estivesse ali na prateleira como um casaco. Quando tá frio, tu vai lá e tu pega o casaco. Depois o verão inteiro tu vai esquecer do casaco. E não é assim que funciona. Ele está 24 horas do nosso lado, a gente não está 24 horas do lado. Então, é preciso refletir, sim. E tem muito irmão passando a necessidade. E cada vez mais, porque as coisas estão ficando cada vez mais caras, famílias perdendo emprego e tudo. Então, a gente tem que se segurar muito na fé, muito com Jesus, para poder conseguir nos ajudar e ajudar os outros. E isso, com amor, a gente consegue. Com união, a gente consegue. Que nem tu falou, Elizabeth, tu tá num lado, a gente tá no outro. Eu tô
total extremo à tua distância, né? Se olhar no mapa, a gente está bem no oposto nós duas. Mas de coração a gente está unido. E o Reinaldo está no meio do caminho. É a nossa ponte no momento. Então é por aí. É pelo amor, é pela entrega, é pelo carinho. E nunca esquecer que a gente está sempre no colo de Jesus. Sempre. Ele não esquece a gente, Mãe Maria não esquece a gente. A gente que somos filhos muito ingratos muitas vezes. E esquecemos dos nossos pais. E os pais não esquecem da gente. Obrigada. É verdade, né? Falando em nível vibracional, né, em ondas vibracionais, os mentores do Portal Paz nos orientam muito, né? Tanto o Equenaz, como Lázaro, como outros que nos acompanham, sempre nos orientam a sermos felizes, apesar das aflições, né? Nós temos o direito, o dever e a obrigação de ser feliz. Agora, eu ouvi outro dia de um outro médium, de um outro espírito, Caboclo Sete Ondas, que falou justamente o seguinte: olha, se é momentâneo, não é felicidade. Se é momentâneo, é uma alegria passageira, né? E nós tendemos muito a buscar a questão da alegria passageira. Quando nós movemos essa perspectiva e entendemos que no trajeto da felicidade existem aflições, né, o que vai determinar a nossa energia para que continuemos no caminho é justamente o nosso estado vibracional. E quando nós estamos ligados a uma vibração de agradecimento, a uma vibração de confiança em Deus, de fé, nós conseguimos nos unir a essas falanges de espíritos mais sutis que, de fato, como a Vânia falou, passam a nos carregar no colo. E, apesar das aflições, nós conseguimos ter uma jornada mais tranquila, entretanto, uma jornada de aprendizado, que é o que nós viemos fazer aqui na Terra, né? Então, esse texto, ele acho que fala um pouco disso e nos lembra para que nos momentos bons nós temos que agradecer, nos momentos ruins nós também temos que agradecer, mas principalmente, né, orar e vigiar sempre para que nós nos desviemos o mínimo possível do caminho para que possamos ter uma vida mais equilibrada, mais tranquila e com um aprendizado, um crescimento com menos dor, né? Como a gente chama aqui. Acho que é essa a minha conclusão. Tem mais algum comentário? Só queria dizer que a história, se a gente a for ouvir outra vez, é a nossa história, é desde que a gente somos, não somos nada, não somos ninguém, que eles nos acompanham, que eles estão sempre com a gente e que eles dão-nos tudo e a gente caminha, mas sim, a gente vai tropeçar, a gente vai cair, mas é importante nesses tropeços e nessas quedas que a gente saiba se levantar e ir com fé, que eles estão sempre ali, que estão sempre a estender a mão, não perder a coragem e pedir ajuda, não se acanhar e não deixar pensar que está sozinho, porque há sempre alguém que, mesmo que mas eu não vejo nada, mas há de haver um vizinho, há de haver alguém que vem ali dar-te uma palavra amiga ao teu ombro. Então esta história fala mesmo muito bem da gente, eles estão sempre com a gente e nos protegem, como a Vânia e o Reinaldo disse, estão sempre a acompanhar e a pegar-nos no colo. É só isso. Perfeito. Colo então, tá de bom. pai, colo de mãe. Aí. Então tá bom, pessoal. Eu gostaria de agradecer Elizabeth e Vânia pelas lindas reflexões.
Agradecer a todos que nos assistiram aqui, que Deus possa abençoar sempre, trazer cura, trazer inspirações e que possamos, apesar das aflições, seguirmos num caminho de agradecimento, num caminho de felicidade, num caminho de harmonia. Paz e luz a todos, fiquem com Deus.